Retomando então as nossas aulas, começando então esse ano com um tema que foi muito pedido, que é o equilíbrio ácido básico, e vamos falar bastante sobre tampões biológicos, tá? Uma sequência aí de alguns vídeos. Primeira coisa, né? Por que estudar esse tema? Não somente para quem atua, né, de fato na emergência, lá no hospital, mas todo mundo tem que saber mais ou menos certos temas para evitar, por exemplo, essa aqui é uma fake news, né, que rolou durante a pandemia da Covid-19, chegava por zap, né, falando assim alguns absurdos, né, para que as pessoas pudessem prevenir a Covid, né? Então falava que a Covid-19 é imune a organismos com um pH maior do que 5,5. Uma frase super mal construída, né? Inclusive, tipo, como assim é imune, né? Ou seja, ela é forte, né? Entende? Mas enfim, aí fala então que a gente tem que consumir alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível do pH para combater o vírus. Mas se ela é imune, né? Enfim. Aí alguns dos quais são aí limão, né? Eu coloco um pH super alto, abacate, alho, manga, né? Assim, então qual que é o risco disso, né? O indivíduo achar que porque está comendo limão ele vai estar imune a uma determinada doença. Tá? Então, assim, isso aqui é irresponsabilidade, né? Questão de saúde pública. Então, se a gente é mais ou menos a par de certos conteúdos relacionados à saúde, a gente não cai em besteiras como essa e não repassa uma mensagem dessa, né? Tá? Então, é importante esse assunto. Assim, ele é bem... As pessoas têm muita dúvida sobre ele e ele é extremamente importante. Então, revisando aqui algumas coisas, né? pH, ácido, base, o que é isso, né? Então, pH. pH, turma, nada mais é do que a quantidade de hidrogênio em uma solução. Tá? Então, é a quantidade de hidrogênio em uma solução, né? No caso a quantidade do hidrogênio numa solução que é, né, do sangue arterial, ela vai ser um número desse tipo, ó, 0,00004 miliequivalente por litro. Então é um valor muito pequeno, por isso que passou-se a utilizar escala logarítmica, tá? E é isso que é o pH. Então é a quantidade de hidrogênio numa solução expressa em escala logarítmica. Tá? Por isso que é aquele valor, né, que a gente conhece de 0 a 14, que eu já vou mostrar para vocês. Então, pH é isso, né? A quantidade de hidrogênio numa solução expressa em escala logarítmica. Muito bem. Ácidos, né? O que é um ácido? Então, qualquer solução, qualquer composto, né? Qualquer substância capaz de gerar H+ no meio vai ser ácido. Tá? Então, o ácido é um composto que tem a capacidade de gerar H+ para um meio, aumentando assim a quantidade de H+ e deixando assim a solução mais ácida, né? Então, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, quando em solução, ele se dissocia, gerando H+ e também cloreto, né? Então, ele gera o íon H+ e gera um ânion, né? Gera o cloreto. Tá? Pelo fato de gerar H+ para a solução, o HCl então é classificado como um ácido. Bom, as bases seriam então substâncias capazes de captar H+ do meio, né? Então seriam substâncias que têm a capacidade de se ligar ao H+ do meio. Tá? Ou seja, concorda que se ela faz isso, ela está removendo o hidrogênio livre desse meio, ou seja, está diminuindo a quantidade de H+ no meio. Tá? Por isso que ela é uma base, porque ela remove quantidade de H+ do meio e esse meio, então, ele vai ficar menos ácido, né? Porque tem menos H+ dissolvido, né, presente nesse meio. Tá? Então, por exemplo, né, substâncias que possuem hidroxila, tá? Como por exemplo o NaOH, tá? Hidróxido de sódio, é uma base, é classificado como base. Por quê? Porque ele se dissocia gerando hidroxila
e o cátion Na, né, o cátion sódio. Essa hidroxila tem a capacidade de se ligar ao H+, gerando a boa e velha água. Tá? Pelo fato da hidroxila ter a capacidade de se ligar ao H+, e, portanto, recolher H+ do meio, ela é uma base, né? Ela é tida como uma base. Então, o NaOH é uma base, porque ele tem, quando em solução, ele libera hidroxila, e a hidroxila, por sua vez, se liga ao hidrogênio que estava ali livre, tornando essa solução ácida. Tá? Muito bem. Existem outras bases, né? Não somente essas que possuem OH na sua composição. Então, por exemplo, a NH3, né? A famosa amônia é também uma base. Por quê? Porque tem a capacidade de se ligar ao H+, gerando assim o amônio. Tá? Então, é devido à capacidade que ela tem de se ligar ao H+, gerando, né, uma outra substância, isso aqui faz dela uma base. Tá? Então, a amônia é uma base, porque ela tem a capacidade de, na solução, se ligar ao H+. Se você está recolhendo H+ da solução, então você serve como base. Muito bem. Assim como o ácido, né? Se você fica liberando H+ para a solução, então você é um ácido. Muito bem. Bom, vamos olhar agora aqui nessa escala de pH, tá? Então vamos ver. Primeiro, né? Lembra de que a escala do pH é de 0 a 14, tá? Quanto menor o valor, mais ácido, ou seja, mais H+ você tem na solução. Quanto maior o valor do pH, mais básico ou menos ácido, ou seja, menos H+ você tem na solução, tá? pH é uma concentração de H+. Se tem um monte, é ácido. Se tem pouquinho, então é um pH básico. Muito bem. O pH normal do nosso sangue é por volta de 7,4. Tá? Ele tem que ser mantido nessa faixa estreita, tá bom? Então essa pintado aqui de roxinho é a faixa em que nosso corpo mantém o pH do sangue arterial, tá bom? Já vamos também comentar mais sobre isso. Vejam aqui outras soluções, né, que tem pHs mais ácidos, né? Então a saliva por volta de 6,5, a urina, né, ele coloca aqui como 5, porém vejam como ela varia, né, de 4,5 a 7. Vinagre, né, tomate, ó, o suco de limão, pH 2, o ácido do estômago pH 1, né, ou seja, bastante hidrogênio, bastante ácido. Muito bem. Ao mesmo tempo, né, temos também soluções que são de substâncias que são tidas como básicas, né? Então, as secreções pancreáticas, né, aqui por volta de 8, detergentes por volta de 10, tá? A amônia doméstica, né, por volta de 11, removedor químicos, né, de pelos, enfim, né? Então, tudo isso aqui com pH acima do que é chamado de neutro. Muito bem. Bom, o que acontece então, né? Aqui é um quadrinho, né, falando que a gente já comentou. Então, o pH de uma solução é medido numa escala numérica entre 0 e 14, tá? E ele é logarítmico, né? Ou seja, é uma alteração no valor de uma unidade de pH que indica uma mudança de 10 vezes na sua concentração real, tá? Então, a variação de pH de 7 para 6 é somente uma unidade. Não, na verdade, é uma variação de 10 vezes, tá? Porque é logarítmico, né? Aí, muito bem. Aí também o livro coloca aqui essa informação, né? Então, soluções básicas ou alcalinas têm concentração de H+ menor do que a da água pura, né? E tem pH superior a 7. Muito bem. Aqui o livro ele traz uma pergunta interessante, né? Então, quando o corpo se torna mais ácido, o pH aumenta ou diminui? Se está mais ácido, então isso quer dizer que é um pH mais baixo, tá? Não se esqueçam disso. E ele traz aqui uma outra coisa interessante, né, que não dá para enxergar por conta aqui da webcam,
Mas ele fala como é que pode, né, a urina, por exemplo, né, a saliva, terem pH fora do pH ideal do corpo, né? Acontece, turma, que o pH ele tem que ser mantido nessa faixa de 7,4, né, uma pequena variação, é o pH do sangue, tá? É ele que vai ter que ser mantido constante. Veja que o próprio pH da urina, ele pode variar bastante. Por que que ele varia? Porque ele vai variar de acordo com as necessidades do pH do sangue, tá? É esse que tem que ser constante, tá bom? O estômago faz parte da função dele ter um pH ácido, né? Então faz parte da função dele ter um excesso de hidrogênio ali dentro do estômago. O que acontece que não vem aqui ao caso é que as células acabam tendo uma proteção, né, na sua membrana para evitar uma lesão devido a esse pH muito ácido, né? Então você tem lá a presença de muco, né, de uma série de estruturas que protege as células do estômago desse pH extremamente ácido. Muito bem, mas o que a gente vai começar a discutir, né, nos próximos vídeos são as regulações fisiológicas para que o pH sanguíneo fique na faixa homeostática. Tá, então, essa aqui é a faixa homeostática, né? Então, 7,4, né? Até ok, variar de 7,35 para 7,45. Então, o pH ele tem que estar nessa faixa para que haja o funcionamento adequado das macromoléculas, né? Então, é sabido que um pH fora dessa faixa pode levar à desnaturação de proteínas, como, por exemplo, enzimas, né? Ou transportadores, né? E aí você pode, de fato, morrer, né? Se essas proteínas não funcionam direito, o ser vai morrer, tá? Muito bem. Então, um pH abaixo dessa faixa normal é chamado, então, né, no organismo de acidose. Ele está em acidose. Se o pH do indivíduo estiver acima da faixa normal, a pessoa, então, está em alcalose. Tá? Então, acidose e alcalose já é a doença, assim, já saiu do homeostático. Bom, nosso metabolismo, ele produz muito ácido. Tá, então a gente produz o tempo todo ácido, né? Já vou mostrar alguns exemplos, de forma que se não houvesse sistemas de controle do pH, o nosso pH seria menor do que 1, o pH do sangue. Então nós somos constantes produtores de ácido. Tá, então os ácidos graxos, aminoácidos ácidos, né? Então que tem grupo carboxila e que podem doar hidrogênio para o sangue, portanto são ácidos. Ácido lático, cetoácido, CO2, que é o principal gerador de ácido do nosso corpo, né? A gente gera CO2 nos nossos processos biológicos e ele é o principal contribuinte para que, se isso não fosse controlado, te levaria a uma acidose, tá? Então, tanto pela dieta como pelo metabolismo, a gente está sempre jogando H+ para o nosso plasma, tá? E como é que o nosso corpo vai fazer para manter o pH constante naquela faixa ideal? Ele vai ter sistemas tampões, por exemplo, né? Então, ele vai ter sistemas tampões que a gente já vai falar sobre isso no próximo vídeo. O principal sistema tampão do sangue é o tampão bicarbonato, tá? Tem também outros, né? Tem tampões proteína, tampão amônio na urina, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso. Mas então você vai ter esses sistemas que vão atuar de forma pronta, né, prontamente, para não deixar o pH variar. Tá? A gente vai também mexer no nosso sistema respiratório para auxiliar na regulação do pH e também no nosso sistema renal, tá? Que vai fazer o controle da saída de ácido do nosso corpo. Vamos ver isso com mais detalhe. Primeiro, né, por que o CO2 gera acidez? Né? Não tem nem H+ na sua composição. Então, o que acontece no nosso sangue? Né? O nosso sangue ele tem como solvente básico a água. Quando o CO2 chega no sangue, ele vai se ligar à água, gerando o ácido carbônico, que é um ácido fraco, que vai se dissociar, gerando H+. Tá? Além do bicarbonato. Mas é essa geração de H+, que o CO2 leva, né, que ele acaba levando, que faz com que o CO2 seja um excesso de CO2, você vai ter aumento de acidez. Tá? É justamente por ele se ligar à água do sangue.
Muito bem. Então, a produção de H+, a partir do CO2 que se junta com a água, é nossa maior fonte de produção de ácido em condições normais. E aí, mecanismos homeostáticos normalmente previnem a mudança do pH plasmático, tá? No próximo vídeo a gente vai começar a ver esses mecanismos com mais detalhe, né? Então, temos lá os sistemas tampões, que são extremamente rápidos e imediatos. Temos os pulmões, que também são rápidos, né? Você rapidamente, para corrigir um pH, compensa com a respiração, como a gente vai ver. E temos então como um efeito de mais longo prazo o sistema renal, que também é importante para aumentar, né, ou diminuir a excreção de hidrogênio na urina. Então, se você está numa acidose, o rim ele vai aumentar a excreção de hidrogênio para tentar corrigir essa acidose. Se você está em alcalose, ele vai fazer o contrário, tentar segurar hidrogênio no seu sangue para tentar diminuir aquele pH que estava te deixando em alcalose. Tá? Então, são os nossos sistemas para manter a homeostasia do pH, ou seja, manter o pH constante. Como eu comentei, né, a primeira linha de defesa são os sistemas tampões, tá, que são imediatos, né, o tampão bicarbonato, ele já está no sangue, ele está presente ali no sangue. Se começa a sobrar muito H+, ele vai pegar esse H+, se começa a faltar, ele vai gerar H+ para esse meio, de forma a manter o pH constante, né, ou seja, o que é mesmo o pH? É a quantidade de H+ no sangue. Tá? Vamos falar mais sobre tampão no próximo vídeo. O que precisa para ser um tampão? Tá? Veja no próximo. A segunda linha de defesa, que também é muito rápida, é a respiração. Né? Então, se você precisa corrigir um pH do sangue que está ácido, você vai hiperventilar para se livrar do CO2. Se você precisa, pelo contrário, segurar ácido no seu corpo, você vai hipoventilar para segurar CO2 no seu corpo. Lembra de que o CO2 vai se ligar com o H+, né? Gerando ali o ácido carbônico, tá? E aí com isso você vai ter sempre um gerador de H+ para o seu sangue. Tá? Então essa é a ideia. Bom, e aí no próximo vídeo a gente vai começar falando dos sistemas tampões, né? Então, o que faz com que um ácido seja tampão? O que faz com que uma substância seja tampão? Por que tem proteína que serve como tampão? Tá? Vamos ver o que é esse tampão, o que ele faz, aonde vive, como atua. Tá? Então, qualquer dúvida nesse primeiro vídeo, podem mandar para esse e-mail que está aí na tela, tá bom? Que é para já vir para o próximo vídeo zerado de dúvidas. E a gente se vê em breve.